Opa! Oi, eu tô sorrindo, tá, gente? Vocês estão vendo meu sorriso? Estou sorrindo. Tá doendo, mas eu tô sorrindo. E vamos chegar lá. Porque não tem vitória sem sacrifício. Então, rapaziada, eu vou espelhar aqui para vocês. Nosso velho amigo Bernoulli. Nosso velho amigo Bernoulli. Cadê os T, Bernoulli? Os T. Cadê? Ah, tá aqui. Vamos. Tem umas coisas respondidas aqui, já achei isso. Foi que responder isso daqui que eu não vi. Vamos partir lá do início, do princípio, né? Vamos começar do começo, como diz o caboclo. Vamos começar do começo. Deixa eu tirar isso daqui. Primeira questão de aprendizado. Lembrando, vamos só relembrar o que a gente viu sobre polímero, né? Nós temos polímero de adição. Qual é o carro-chefe de polímero, gente? Eles têm que ser olefínicos. O que é isso? O que é olefínico? Quem sabe? Eles têm olefínicos, no caso aqui, eles têm que ter dupla ligação, né? Ó. Então, esses polímeros eles vão se dividir entre polímeros de adição, né? Que é justamente aquela reaçãozinha de adição que nós conhecemos, e o polímero que é de condensação, onde essa condensação é especificamente uma reação de eliminação, onde essa eliminação especificamente pode ser água, pode ser um álcool, vai depender da cadeia, né? Pode ser um álcool, pode ser também um ácido, né? Então, se eu tenho esse tipo de eliminação, né? Nós estamos trabalhando com esse tipo de polímero. Esses polímeros, nós vimos que eles se classificam, né? Na sua natureza, né? Nós podemos dizer que eles são os homopolímeros, né? Professor, Oi. seu quadro tá borrado. Tá borrado, né, Thaís? Ô, Thaís, se não fosse você, Thaís, você... Eu não sei o que seria, não, Thaís, se não fosse você. Eu estou dopado. Me orou? É o volume 5 ainda, tá, Brandão? É o volume 5. Está vendo? Tô vendo o seu, Isaac. Seu sorriso. O Isaac também é uma pessoa que tem uma... Na verdade, eu tenho um apreço muito grande por todos vocês. Pode até não parecer, né? Pode ser que eu seja aquele cara nojento na sala, pega no pé de vocês, mas eu não sou. Eu gosto muito de vocês, já estou sentindo saudades, porque eu sei que vocês já encerraram o ciclo, né? O ciclo do terceiro ano fechou, não é verdade? Mas ele só vai ser completo, só vai se completar quando vocês estiverem lá na universidade. Quando vocês sentarem naquelas cadeiras da UFP, da UESP, enfim, e vocês viverem os passos de vocês, né? A vida de vocês, que vocês vão galgar os sonhos, que vocês vão realizar os sonhos, que vocês serão profissionais excelentes, que eu tenho certeza disso. Porque eu confio em vocês e eu tenho uma esperança muito grande de um dia a gente se encontrar. Um dia a gente vai se encontrar. Um dia vamos festejar a alegria, vamos festejar a minha falta de paciência às vezes, né? Vamos festejar o desenvolvimento de vocês como cidadãos, porque nós formamos cidadãos e vocês são cidadãos e me dão muito orgulho mesmo, tá? Queria falar isso para vocês antes de desenvolver, porque já fechou, já acabou, tá? Vocês vão receber as notas, né? Já fizeram a oitava prova, vocês estão, como diz o caboclo aqui no Disseu, vocês estão de boa, né? Porém, tá faltando uma coisinha. Tá faltando o quê? O Enem. Tá faltando vocês superarem o Enem. E vocês vão superar. Vocês vão superar. Vocês vão sobressair sobre o Enem. Vocês vão chegar lá no Enem, no dia, vocês vão fazer a prova sorrindo. E os concorrentes de vocês vão ficar desesperados. Porque eles vão ver vocês sorrindo e vão dizer assim, meu Deus, aquele pessoal
aquele pessoal está sorrindo da prova, então a prova está muito boa para eles, e é verdade. A prova estará. Por quê? Porque vocês estão preparados. Vocês são preparados, né? Vocês todos, até os que são os meus alunos nos últimos 2 anos, né? Pessoas que eu aprendi a gostar, pessoas que eu aprendi a respeitar, alunos que me incentivaram, que me deram força e que me dão força, né? E que me apoiam, né? Que se preocupam comigo. Isso me deixa muito feliz. Isso me deixa emocionado. Vocês não estão vendo porque existe o reflexo no meu óculos, mas os meus olhos estão cheios de lágrimas. Lágrima não de tristeza, pelo contrário, mas de saudade. Eu estou com saudade de estar próximo a vocês, de brincar com vocês, né, de aprender e ensinar para vocês, certo? E quero que vocês saibam que mesmo vocês distantes, eu vou estar sempre lembrando, meu Deus, será como é que tá a Thaís? Será como é que tá a Joyce? Como é que tá a Carol? Como é que tá a Brandão? Será que estão bem? A Jéssica, o Ângelo, a Lourdes, a Ebit, a Mariana, a Ingrid, a Amanda. Será como é que estão eles? Será que estão bem? Será que agora estão assistindo uma aula de anatomia? Será que agora estão vendo uma aula de direito constitucional? Enfim, será que agora estão vivendo o que sonharam? Nós temos que pensar que hoje tem que ser vivido, né? Hoje realmente tem que ser vivido. Eu não posso ficar aguardando para amanhã o que eu posso fazer hoje. Porém, nós não sabemos o dia de amanhã. Então, o futuro também tem que ser pensado. E se pensa o futuro como? Tendo objetivos, tendo metas. E vocês têm. E isso eu respeito. Tá? Isso me dá força, me dá gana para eu continuar sempre, sempre, sempre. Tá? Sempre buscando o meu melhor. Gente, porque eu busco o meu melhor. Eu sei que eu não sou perfeito, Eu tô longe de ser perfeito. Às vezes, eu vejo aulas de outros professores e fico pensando, meu Deus, será que minha aula é 10% da aula desse cara? Será que o meu conhecimento é o suficiente para os meus alunos? Será que eu consegui o meu objetivo, que é fazer com que os meus alunos consigam entender uma disciplina que não é fácil? Química não é fácil. Química não é fácil. Eu não vou ser hipócrita e dizer para vocês que química é fácil. Não é. Química não é fácil. Isso eu digo e amo a química. Eu não vivo sem química. Né? Se química fosse mulher, eu estava casado com ela, com certeza. E eu tô, na verdade, né? Eu tô casado com ela, sim. Mas não é fácil. E ela se torna cada vez mais difícil quando o aluno... gente, me desculpa, tá falando isso tudo. Eu preciso falar isso, preciso desabafar. Eu vou voltar para cá, não se preocupe, não. Quando o aluno se deixa vencer, o aluno que não luta, que já se entrega, não é? Já se entrega. E não é assim que eu quero ver vocês. Não quero ver vocês cabisbaixos. Se eu nem gosto de falar, mas se você não passar, não tem problema. Não tem problema. Você não passou por algum motivo, e esse motivo só você sabe. Foi aquele dia que eu dormi, ou foi aquele dia que eu não quis estudar, ou foi aquele dia que eu estava estudando, mas me desconcentrei, não tive força para voltar à concentração. Enfim, tudo só depende da gente. E a gente tem que saber reconhecer os nossos erros. Eu, por exemplo, reconheço os meus. Eu reconheço que eu não sou o expert, que eu não sou o bambambam, e nem quero ser. Nem quero ser. Você pode ter certeza disso. Eu quero ser esse professor dedicado, que respeita os meus alunos, que não taxa os meus alunos de burro, de inteligente, enfim. Para mim, vocês são todos iguais. Eu amo todos vocês, sem diferença, tá? Sem diferença. Eu posso não ter contato direto com muitos, tá? Não posso não ter contato direto, que às vezes a gente tenta chegar e a gente recebe uma porta fechada, mas isso não quer dizer que eu vá deixar de dar atenção, que eu vá deixar de tentar compreender, né, a cada um de vocês. E quando eu fiz o juramento, quando eu me formei, eu me jurei educar. E educar não é mostrar para vocês o que é um polímero de condensação e um polímero de adição. Educar é mostrar para vocês o respeito que eu tenho por vocês. Tá bom?
Já falei demais. Bora lá. Bora voltar para nossas questões. Enfim. Homopolímeros. Homo igual, né? Então, nós vamos ter o que nós chamamos de monômeros iguais, né? Ó, são monômeros que vão formar, mesmo monômeros que formam o polímero. E o copolímero, é que vão ser monômeros diferentes. Vou até colocar aqui, ó. Monômeros diferentes. Monômeros diferentes. Tem aí os copolímeros, tá? E a gente vai ver que os copolímeros, eu posso ter monômeros de adição relacionados aos copolímeros, mas eu já não tenho de condensação em homopolímeros, eu não tenho, tá? Geralmente, os de compensação todos são copolímeros. Vou dar um exemplo disso. O nylon. Lembra aí, Jéssica? Oh, nylon. Ai, minhas costas. Oh, nylon. Oh, nylon. Né? Então, o nylon é um deles, né? O outro, de compensação, Kevlar. Ô, nome lindo que eu acho, né? Ô, nome lindo, Kevlar. Vocês sabiam da história do Kevlar? Vocês conhecem a história do Kevlar? Vocês conhecem? Kevlar foi descoberto por uma senhora. Senhora em 1900 e quanto? 1900 e tarará, não me recordo. Ela era uma química industrial de uma empresa e ela, brincando com esses materiais, né, com esses copolímeros, ela produziu nylon. Do nada, assim, do nada eu apareço na balada, ela produziu nylon. Só que, infelizmente, como ela era funcionária da empresa, a empresa patenteou, né? Não foi a quem descobriu, e sim a empresa que patenteou. Então, ela é conhecida, sim, né, no estudo relacionado a essa formação desse polímero. Porém, ela não ganha R$1 de todo o nylon produzido, todo o Kevlar produzido aí na humanidade. Ela não recebe 1 centavo dessa patente, tá? Isso é injusto, né? É injustiça, né, não? Então, nós temos o nylon, nós temos o Kevlar, nós temos o PET, tem gente que chama Petkovic, né? Os flamenguistas, né? Gostam de chamar o Petkovic, nós temos o PET, nós temos quem mais? Nós temos o poliéster, né? Temos o poliéster, nós temos quem mais? Já temos o suficiente aqui em relação à condensação, tá? Então, os de condensação, eles produzem, e eu devo ressaltar uma coisinha para vocês, que esses caras aqui, ó, eles têm muita relação com ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio, ou seja, crianças, eles têm uma polaridade, né? Eles têm polaridade, não é isso? Até porque vocês conhecem a questão das pontes de hidrogênio, que é o FON, né, ó, não é isso? FON, então, nos nitrogenados eu tenho a presença aí direta e a transformação. Só por curiosidade, químicos podem atuar em clínicas hospitalares? Isaac, pode, vai depender do tipo de função. Por exemplo, eu, professor de química, não posso, né? Tem que ser, no mínimo, bacharel, e vai depender da função que ele vai exercer. Ele pode trabalhar na farmácia de um hospital, né? Ele pode ser lá um técnico farmacêutico, ou mesmo na parte de laboratório, onde ele não vai estar na linha de frente, ele vai estar lá dentro, produzindo algum fármaco, algum composto com o farmacêutico. Porque o farmacêutico em si, né, além de ele saber as dosagens, de explicar os remédios para os clientes, né, lá no balcão, eles precisam conhecer toda a parte bioquímica da coisa. Então, quando eu paguei, Isaac, só para te dar um exemplo, quando eu paguei a disciplina de bioquímica na universidade, eu paguei lá na área de farmácia. Parecia assim, aquela coisa de filme. Eu saí lá do setor de química, as cadeiras tudo quebradas, o quadro era torto, tu ligava a torneira para tomar água e a água saía lá no outro bebedouro, 2 léguas de distância. E aí eu saí daquele marasmo da química e cheguei lá na farmácia. Meu Deus, era outro planeta, estava em outro mundo. Chuvas de diamante, as pessoas descendo em suas Ferraris, né, na BMW e tal, e eu no Pevete,
Entrei lá naquela sala, meu Deus, a sala chega veludos na parede, assim, com os alunos com aqueles colares de ouro, assim, de 10 quilos que ficava assim, torto. E eu entrei na sala lá, eu tava, meu Deus, eles vão dizer que gente, eu sou aluno, eu já disse, eu sou aluno da química, eu comecei a dizer, sou aluno da química, para não dizer que eu era um assaltante, né? Até porque eu de bermuda, né? De chinela, com a camisa do Carvalho, o pessoal é ladrão. E aí chamariam os seguranças, e é um crime federal, né? Assalto lá dentro da UFP é crime federal, e aí a gente desce logo para um presídio, sem ter uma chance de defesa. E lá na farmácia, voltando aqui, a estrutura lá, Isaac, é de outro planeta. Parecia que eu estava em outra universidade. Então, existe como é que eu falo? Esse desequilíbrio até nas universidades, chamado desequilíbrio social. Quando você vai para a área de saúde, a área de saúde é perfeita, os laboratórios são impecáveis. Laboratório de farmácia tem material aí que eu só vi em filmes, né? Pessoalmente, só vi lá. Chega lá na natureza, na física, na química, meu Deus do céu. Se tu chegasse atrasado na aula, tu ficava em pé, porque não tinha cadeira, não. Tinha 300 cadeiras quebradas e você tinha que ficar em pé. Então, existe essa discrepância. Hoje, não sei como é que tá. O reitor que estava lá é gente boa demais, foi um professor de química, ele, professor de orgânica, professor Arimateia, mas ele já acabou o seu mandato agora. Tá entrando aí o pessoal da oposição. Ele deu uma mexidinha na química depois de algum tempo, né? Ele mexeu na química, os laboratórios foram atualizados, né? Foram colocados data show nas salas, não tinha, era no tempo da transparência ainda, enfim. Então, Isaac, o químico no hospital, ele tem que ter uma função específica, tá? Ele tem que ter uma função específica, e ele não pode ser um licenciado. Licenciado não dá, ele tem que ser bacharel. Voltando aqui, vamos lá? Nessa primeira questão do exercício de aprendizagem, veja aí, ó. O etino é uma excelente fonte de obtenção de monômeros para a produção de um polímero. Os monômeros podem ser obtidos pela reação geral, representada pela equação química. Então, veja que na reação de adição, que nós já vimos, é fundamental que a gente sempre lembre disso dela. Que a gente sempre lembre dessa reação. Que nós vimos na reação de adição, que eu trabalho também com quem? Com dupla ligação. Então, veja que pela quantidade molar, se eu tenho uma tripla ligação, eu posso romper essa tripla ligação em ligação dupla. Não sei se vocês lembram disso. Eu consigo fazer esse rompimento de uma tripla ligação em ligação dupla. Que eu vou olhar o seguinte, eu vou olhar aqui a quantidade molar que eu tenho do que vai reagir. Né? No caso, eu tenho um mol só disso daqui. Especificamente, vai haver o rompimento da ligação π, e eu vou produzir, né, uma dupla ligação, tendo agora a possibilidade de uma nova ligação, não é verdade? Os hidrogênios aqui, ó, que continuam, e agora eu tenho novas estruturas representando essa, que agora é a que nós vamos produzir o polímero, o chamado monômero, né? Ó. Esse caso aqui é o monômero que nós vamos fazer a produção do polímero. Né? Então, lembra que o monômero precisa de outros elementos, né? De outros e outros, para poder produzir a macromolécula, não é isso? Fazendo aí a produção da macromolécula. Em que se pode ter X igual a X e X diferente de X, não tem problema, não é verdade? Então, esses monômeros podem se polimerizar segundo a reação expressa. Então, pegou lá o elemento, né? Pegou isso daqui, polimerizou, né? Com vários outros, né? Então, ele vai ficar assim, né? A quebra vai quebrar aqui também, né? Na adição. E aí, do jeito que tá na estrutura aí pra gente, vai ficar assim, né? Ó, tem que ter mais ou menos isso, ó. O X, né, agora com a ligação simplesinha aqui, ó, e o Y também representando um monômero formado. Lembre que o monômero ele vai ter um Nzinho aqui embaixo, ó, o polímero, perdão, tem um Nzinho aqui embaixo. O monômero é diferente. Ele vai estar entre parênteses e vai estar aqui o N, ó, o N na frente. Então vai haver a junção de vários desses elementos aqui, ó, vários dele, para produzir esse aqui, tá? Que é a macromolécula. Mas vamos lá. Entre as alternativas assinaladas, entre as alternativas, assinale a que contém combinação correta de X e Y e das fórmulas do monômero e do polímero correspondente. Então, a gente vai ter que verificar qual desses aí tem fundamento com seu monômero e o polímero. Se você for ver na letra A,
A estrutura dele é de um ácido. Vocês estão vendo aí, ó? A molécula, né, é um ácido. Não é isso? Ó? Só para mostrar como vocês têm que observar sobre o polímero. A molécula aí, que tem lá no cantinho, é um CH3COOH. Mas olha, gente, olha bem aí do lado pro monômero que ele tá dando pra gente, ó. Ele tá dando uma dupla aqui, ó. Ele faz isso, ó. Dá uma duplazinha aqui, aí nós temos mais um hidrogênio aqui, ó. Esse daqui é o que nós chamamos de poliacrilato, né? Aqui é onde a gente vai produzir o acrílico, né? Então seria o monômero formador do acrílico, esse daqui. Mas olha para cá, vê aqui, tem fundamento. Essa molécula, com a sua forma estrutural, tem fundamento? Nenhum. Tem fundamento de jeito nenhum. Oxente, nem dupla ligação eu tenho aqui. Para eu poder ter um polímero, crianças, eu preciso ter quebra, rompimento de dupla ligação. Eu preciso romper a insaturação. Isso é simples, isso é fato. Aqui, especificamente, não tenho essa estrutura para poder produzir aqui essa. Não tenho, tá? A molécula aqui, ó, não tem como relacionar direto com essa formação, tá? Não tem como relacionar direto com aquela formação. Então, a letra A está fora. A letra A está fora. Se você for fazer a relação agora, veja a relação do ácido clorídrico. É como se eu estivesse rompendo, ó, na letra B, tá? Como se estivesse fazendo um rompimento aí, um rompimento direto na molécula. Ó, vou colocar aqui, ó. Como se eu tivesse pego, vou colocar a letra B aqui direitinho para que vocês observem. Como se eu tivesse pego essa molécula, né, ó. Peguei a molécula qualquer e rompi essa molécula. Vamos voltar lá para a tripla lá que ele está dizendo, né, ó. Vamos voltar para a tripla aqui, ó. E eu vou fazer aqui como se fosse o X e o Y, né? Só para a gente ver se o fundamento lá é verdadeiro. Quando eu quebro aqui a dupla, né? Porque são 2π, né? 2π. Aliás, 2π. Não, é 2π mesmo, 2π. É uma tripla. Né? Então, é como se estivesse dizendo que aqui é X e aqui é Y, não é verdade? Se estivesse dizendo isso. Então, rompeu lá, ele vai produzir isso aqui, ó. Não é, ó? Ele vai produzir isso daqui. Eu tenho os hidrogênios que continuam. Né? Ó, vai ter agora mais um hidrogênio e tem o cianeto. Até aí tá tudo bem, né? Tem o cianeto. Para eu produzir o polímero aqui, ó, que esse daqui é o monômero. Vou colocar assim, ó. Esse daqui é o monômero. Esse monômero, para fazer a polimerização, ele vai fazer isso aqui. Várias moléculas dela vai produzir isso aqui, ó. Um CH, um Hzinho aqui, ó. Né? Um H, e aqui o cianeto, né? Ó. Aqui o cianeto, onde nós temos o polímero formado. Por enquanto, eu já posso marcar bem aí um pontinho nele. Coloque um pontinho nele aí, né? Coloque um pontinho no B. Olhe para a letra C. A letra C é um processo também onde nós temos aí possíveis formações de hidrogênio. Mas eu te pergunto aí, na letra C, esses hidrogênios que estão representados na água, como é que eu vou fazer aí a introdução dele? Como é que eu faço a introdução dele na molécula? Ó, marca um pontinho na B, bem pequenininho, ó. Marca um pontinho na B, porque o teu concorrente não vê. Marca um pontinho nela. Ei, vem cá. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês estavam jogando vôlei aonde? Hein, seus meninos? Hein? Vocês estavam jogando vôlei aonde? Deixa eu olhar bem aqui para a cara de vocês aqui. Vocês estavam jogando vôlei aonde? Lá na Raul Lopes. Próximo domingo, que horas? Que horas é? Dependendo da hora. Vixe, 16 horas não dá não. Se fosse de manhã, dava. Pode ser de manhã, não? Vocês verem o meu físico, minha barriga tanque de guerra, né? De manhã, que horas? Rapaz, só posso depois das 10. Então, já fica tarde, né? Porque de manhã tem missa e aí eu tenho que ir participar. Se tiver fechado, só me diz
a hora que eu abro lá. Rapaz, é mesmo, Chiquinho. Vamos combinar. Se o senhor não for, eu também não vou. Essa daí foi boa. Se o senhor não for, também não vou. É, faz sentido, Isaac, faz sentido. Bora ver devagarzinho, né? Bora ver devagarinho. Bora ver como é que fica essa questão da água aí. Como é que eu consigo colocar água aqui agora? Vou mudar aqui, ó. Vou botar uma molécula de água. E vai dar uma discrepância, não vai? Aqui, ó, você tem um H2O. Não é? Então vai entrar o hidrogênio e hidrogênio. Beleza, fechou lá. Vai quebrar aqui. Forma dupla, né? A dupla tá aqui, ó. Vou colocar o hidrogênio, coloco a hidroxila, que é o que representou lá de X e Y. Hidrogênio, hidrogênio. Não é hidrogênio, hidrogênio. Como é que fica ali o polímero? O polímero está relacionado ali. Não é? Está relacionado aí. Pode ser também a letra C? Aliás, por que não pode ser a letra C? Por que a C não pode ser? Porque eu dei como igual lá o hidrogênio, né? Dei como igual ao hidrogênio. Você está vendo bem aí que na questão diz isso, não diz? Em que se pode ter x igual a y ou x diferente de y. Então, por que eu não posso ter aí como a relação da letra C? Por que não pode ser o C? Por que não pode ser o C? Alguém tem alguma explicação para me dizer? Para me ajudar? Por que não pode ser o C? Por que não pode ser relacionado à formação do polímero? Que seria assim, né? Se eu tivesse relacionado o C com o polímero, na própria questão. A hidroxilazinha aqui e o hidrogênio. Não é? Ó? Aí o Nzinho aqui representando um polímero. Por que não poderia ser o C? O Bernolito está dizendo para mim que não é o C, não. Por que não pode ser o C? Eu quero ouvir vozes. Mais do que eu já estou ouvindo. Eu estou ouvindo muitas vozes. Muitas vozes, ultimamente. Hein, Carol? Me ajuda, Carol. Me ajuda aí. Nisso, eu queria que você fizesse aqui. Oi? Eu queria que você fizesse aqui da aprendizagem depois. Aqui, né? Das propostas também, né? Das propostas, né? Não, mas da aprendizagem. Tá, tudo bem. Bora lá. Acha que tá em pânico? Que tô paranoico? Ah, pelos sons, né? Que tu fica ouvindo. A Jéssica dizendo que é por causa da hidroxila. Na verdade, Jéssica, a hidroxila, ela vai dar aí um parâmetro de incerteza na reatividade aqui, ó. Ela é uma molécula grande, né, ó. Ela é uma molécula grande. Ela vai fazer, inclusive, ela pode eliminar, né, ó. Ela pode ocorrer o processo de eliminação, transformando de novo em água. Então, esse polímero formado, ele é instável justamente por essa interação. Tá? Essa interação de eliminação, vai eliminar, é fato. Está muito próximo, eles estão paralelos. Então, a Jéssica faz sentido o que a Jéssica disse. Essa hidroxila, ela, por ser paralela a esse carbono, ela vai retirar o hidrogênio e vai voltar para o processo inicial, né? Ó. Volta para o processo inicial e não é isso que a gente quer num polímero, a gente quer que ele se conduza de maneira direta, né? Então, é letra B, bota um B assim, e bota uma bola bem grandona no ar, para o concorrente achar que a gente é trouxa, né? O concorrente achar que a gente é trouxa. Então, voltando aí para... Qual é a questão, Carol? A quinta? Sim. Bora. Ponte de hidrogênio, nylon. Oh, nylon. Oh, nylon. Oh, nylon. Eu tô aqui só mexendo aqui, mas se soubesse a dor que eu tô sentindo. Ó, o nylon 66 é um polímero cuja estrutura pode ser representada. Ó. Esse 66 eu falei para vocês o que é, não falei? É seis carbonos, ó, nylon 66, ó. Tá vendo que esse nylon aí é com I, não é? Tá vendo aí, ó? Então, ó, esse nylon aí, ó, tá assim, ó, nylon 66. Nesse nylon, como é que a gente observa aqui esse 66? É porque nós temos 6 carbonos do ácido, ó. 6 carbonos
6 carbonos do ácido, que é o ácido formador do nylon. E nós temos aqui, ó, 6 carbonos da amina. Por isso que fica nylon 66, tá? Então já hashtag fica a dica, né? Hashtag fica a dica. E por que não pode ser o resto? A Jéssica perguntando aqui. Bora ver, Jéssica. O flúor, 2-flúor, eles são diferentes lá na posição em cima, ó, na letra D. Na posição em cima entre o hidrogênio e o flúor, né, ó. Eles são diferentes. E os cloros formados, eles são iguais, né? E essa relação de igualdade não condiz com os polímeros, tá ok? Então tem essa diferenciação também para a gente poder analisar, tá? Mas o que tu falou sobre a hidroxila está correto. Então é sinal de que você está desenvolvendo muito, Jéssica. Parabéns. Vamos aqui. Voltar para cá, para a quinta questão. Tem aqui a estrutura. Aqui é o polímero, tá vendo? Ó? Isso daqui, tudo que está entre colchetes é o polímero. Não é? Então, ó. Durante sua produção, as fibras são esticadas até que as cadeias do polímero fiquem paralelas. Isso aumenta a resistência da fibra, pois são formadas ligações de hidrogênio entre cadeias vizinhas. Entre as figuras a seguir, aquela que representa a formação das ligações de hidrogênio é. Então, a gente vai ter que ver qual é a representação verdadeira da ligação de hidrogênio. Onde é que eu vou representar realmente a ligação de hidrogênio? Veja só, na letra A, olha aí, Carol, na letra A, tá vendo a interação desse oxigênio com esse hidrogênio e dos hidrogênios com hidrogênio. Ligação de hidrogênio não é assim. Sinto muito. Ligação de hidrogênio, deixa eu apagar bem aqui. Ligação de hidrogênio segue o FON, né? Segue o FON. Então, no caso que ele está dizendo no A, ele está dizendo a relação disso daqui, né? Ó. O nitrogênio aqui, a carbonila bem aqui, ó. Não pode ser na mesma molécula, não vai acontecer na mesma molécula. Ainda tem aí um estrago em relação ao estudo das reações, né? O estudo da interatividade. Quando ele diz, por exemplo, aí, dos hidrogênios aqui, dos carbonos que fazem ligação. Isso não existe, tá, gente? Isso aqui não existe, tá? São ligações paralelas, e essas paralelas só vão acontecer, tá? Só acontece a partir do momento que nós temos as estruturas relacionadas a isso aqui, ó. O oxigênio ou o nitrogênio, especificamente. E a própria questão diz, né, ó, que as fibras são esticadas, né, ó, esticou a fibra, e nesse esticar a fibra vai ocorrer aí a possibilidade de ligação a estruturas adjacentes, no caso aí as estruturas vizinhas, que foram justamente as ligações de hidrogênio. Então a letra A tá fora. A letra B do mesmo jeito, tá vendo aí, ó, onde é que tá tendo a ligação de hidrogênio? Entre os hidrogênios. Não é verdade. Não pode ser entre os hidrogênios, tá? Pode ser entre essas estruturas aqui, ó. Tá? Entre essas estruturas, entre os hidrogênios, não. Mas olha bem a letra C, Carol. Olha a letra C. Bora olhar para a letra C. Eu vou desenhar a letra C aqui. Daí nós estamos só com um pedacinho do monômero. Tá assim, né? Ó. Eita, mas tá escuro esse quarto. Oxente, eu botei o... Não tem nada não. Aí o hidrogêniozinho aqui, ligado ao CH aqui. Não é? Aí ele vai se ligar a outra estrutura lá embaixo, mas ele não se liga aqui, ó, do jeito que tá na questão. Ele não se liga nos hidrogênios, né? Ó, não se liga nos hidrogênios. Ele vai se ligar aqui, ó. Se eu tenho um nitrogênio, aí sim, ó. Ó, agora aqui tem ponte, ó. Aqui tem ponte. Tá vendo, ó? Aqui tem ponte, aqui tem ligação, não é? Aqui vai ter ligação, do mesmo jeito que vai acontecer com a carbonila, ó. A carbonila aqui se liga aqui, ó. Lá no nylon, lá no Kevlar, né? Nessas estruturas todas, não é isso, ó? O que vai dar resistência, o que vai dar
aderência, o que vai ser menos abrasivo, é justamente essas ligações que vocês estão vendo aqui. Então, a ligação perfeita de hidrogênio que nós temos aí, ó, é na C, tá? Ligação perfeita é na C. Se você ver a D está do mesmo jeito que nós mostramos. Não existe ligação de hidrogênio entre hidrogênios, tá? Não existe ligação de hidrogênio entre hidrogênios. Na letra E é do mesmo jeito. Então, a única que condiz com a verdade aí, Carol, é a letra C de campeões, né? Letra C de campeões, que é vocês. Todas as outras alternativas têm esse tipo de ligação. É a C, tá vendo aí? Professor, não entendeu nada. Entendeu não, Jéssica? Olha para cá, Jéssica. Você só pode fazer ligações de hidrogênio se você tiver essas estruturas. E é do hidrogênio, tá? Ó, por isso que o nome é ligação de hidrogênio. É do hidrogênio para essas estruturas. Não é do hidrogênio ao hidrogênio, tá? Não do hidrogênio ao hidrogênio, como na outra diz, que a outra dizia assim, ó. Vou apagar só aqui para ficar um pouquinho mais alto. Hidrogênio com hidrogênio. Isso daqui não existe. Isso não existe, tá? Isso não existe. O que você está sorrindo, professor? Não entendi nada. Entendi. KKK, potássio. É potássio demais, meu Deus. É potássio demais. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Tem mais algum específico, Carol, ou meus amigos, mais algum específico? Eu posso voltar para a sequência. A oitava do proposto. A oitava? É? Tem uns amarelos aí. Pronto. A oitava é cavernosa, hein? Ai. Bora lá. Fulvestre. Ésteres podem ser preparados pela reação de ácidos carboxílicos ou cloretos de ácido de álcools, conforme exemplificado. Nós temos aí toda a estrutura, um ácido carboxílico com álcool formando um éster, não é? Então, nós temos aí a relação. Bora lá. Recentemente, 2 poliésteres biodegradáveis, 1 e 2, foram preparados utilizando-se, em cada caso, um dos métodos citados. Então, nós temos aí as duas estruturas, né, relacionadas a cada estrutura do éster, né, que ele produziu aí. Deixa eu só ter um espaço aqui, pronto. Pronto, e tem aqui o polímero, tá aqui os 2 polímeros, 1 e 2, e vamos ver o que pede aqui. Escreva a fórmula mínima na unidade estrutural que se repete N vezes no polímero 1, entre os seguintes compostos, o cis, né, cis, álcool aqui, né, álcool duplo, vocês estão vendo que tem 2 estruturas, temos essa de baixo aqui, que tem a presença de um cloreto, né, que é um cloreto de ácido, nós temos a estrutura trans, e nós temos a outra cis. Quais são os reagentes apropriados para a preparação de a estrutura 1, né? E para a estrutura 2? Qual vai ser os apropriados para a preparação das estruturas? Primeiro, vamos voltar aí para o produto, né? Vamos voltar ali para o polímero. Do primeiro, qual é a função orgânica que nós temos nela? Qual é a função? O que vocês acham? Vamos levar em consideração as funções. Qual é a função que nós temos aí? Oi? Tu tá falando desse primeiro que tem o número 1, não é? Éster, cetona. Nós temos éster. Só temos éster aí. E essa cetona? Cetona não. Cetona. Esse éter. É o éster aqui, ó. Não, daqui não é um éter, não. Isso daqui é porque quebrou, né, ó. Dessa mesma coisa aqui, ó. Tá, ó, aqui eu teria outra carbonila aqui, tá vendo, ó? Eu tenho outra carbonila aqui, outra, né, formando... Então, isso daqui não é um polímero. É um éster. É só éster. Nós temos éster aí, tá? Esse oxigênio aqui, ó, é porque ele tá ligado a outra carbonila, que tá lá na outra ponta que eu não vejo mais, porque eu cortei só um pedaço do polímero, tá? Entendeu? Entendi. Fiz só um corte do polímero, né? Cortei o polímero. Então, ele quer que a gente faça aí, na letra A, né? A fórmula mínima da unidade estrutural que se repete
N vezes no polímero 1. Fórmula mínima. Como é que é a fórmula mínima? Primeiro, bora ver no polímero 1 quantos carbonos tem. Quantos carbonos tem aí? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5. É 5 mesmo? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6, são 6. Tem bem aqui, ó. Outro, ó, tá vendo, ó? Tem um carbono aqui, tem um carbono aqui, ó. Como é? Onde é que tá tendo esta? Aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir. Não sei se eu vou conseguir marcar, mas é aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo esses dois oxigênios? A ramificação que tá pendurado no oxigênio. Isso é uma dupla ligação? É uma dupla ligação. Aqui, ó. É uma dupla. Viu? É uma dupla. Então, nós temos 10 carbonos. Tá ok, Ângelo? Nós temos 10 carbonos aí. Não temos? 6 que eu contei aqui, mais 4 aqui, né? Ó. 6 mais 4, 10. Né? Então, se nós temos 10 carbonos aí, temos 4. Quantos oxigênios? 4. Só que nessa estruturazinha, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 4 oxigênios e aí os hidrogênios, se a gente for contar 2, 1, 2, né? E aqui 8, nós temos 14 oxigênios. Então vai ficar assim, ó. Deixa eu apagar. Meu Deus, você tá com calor, então. Meu Deus, que calor é esse, meu? Temos 10 carbonos, 14 hidrogênios e 4 oxigênios. Só aí na estrutura 1, tá? Só aí na estrutura 1. 10 carbonos, 14 hidrogênios, 4 oxigênios. Ele quer a fórmula mínima. Fórmula mínima é metade. Então vai ficar o quê? C5, H7, O2. É metade. Fórmula mínima é metade. Então, divido tudo por esse número, eu vou encontrar esse valor aqui. Tá? Letra A. Deu para entender isso daí, não deu? Contei os elementos, fiz a contagem, né? Ó, aqui é o total. E aqui é a fórmula mínima, tá? Porque vai ser metade da quantidade que eu tenho aqui de carbono, hidrogênio e oxigênio. Understand? Alright. Bora lá. Na letra B, quais são os reagentes apropriados para a preparação do 1? Os reagentes apropriados. Qual vai ser? Note que no 1 nós temos uma cadeia. Veja aqui, ó, vou desenhar a cadeia, tá? Eu vou ser bem específico agora. Eu vou desenhar a cadeia, porque eu tô com minhas costas doendo, que eu fico me virando dói. Então, assim, ó, que eu fico virando para olhar, sabe, ó? Então, veja, ó, o oxigênio aqui, não é? Aí vai baixar aqui um pouquinho, aí sobe. Aí bem que eu tenho uma dupla ligação, não tem? Aí baixa de novo, né? Aí vem para o oxigênio, não é isso? Aí aqui temos a carbonila. Quanto? C2, é? Não, CH2. Um 4, que vai se ligar de novo à carbonila. E a carbonila vai para o infinito. Para o infinito e além. Pronto, crianças. Olha para essa estrutura aqui. Olha essa estruturazinha bem aqui, ó. Vocês estão vendo? Sim, não tem? Então, eu pergunto para vocês, minhas crianças, meus sabedores, meus abençoados. Eu pergunto para vocês. É cis ou é trans essa insaturação? É cis ou é trans? É cis ou é trans, crianças? Aqui. É cis ou trans? Nessa insaturação. É cis ou trans? Me digam. Olhem para os meus olhos verdes e me digam. É cis ou é trans? Cis. É cis, não é? Se for ver, ó. Eu tenho hidrogênio aqui. Hidrogênio aqui, não tem? Não é? Não é verdade?
É verdade, né? Então, nessa estrutura cis, conte quantos carbonos tem aqui, ó. Ó, ei. Quantos carbonos tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, não tem? Não tem 4 carbonos aí? Tem 4 carbonos. Vamos voltar para a alternativa. Vamos lá. Ei. Olha bem aqui para esse cis, olha. Olha para esse cis. Opa, apareceu um negócio aqui que não é para ponto. Que diacho é isso, tá? Tentar o diabo com reza. Já viram essa expressão? Tentar o diabo com reza. Olha para essa cis aí. Tem quantos carbonos aí, gente? Tem quantos carbonos? Eu tenho 4. Vocês vão notar que esse oxigênio que vocês estão vendo aqui, ó, foi justamente o da saída da hidroxila. E se eu viesse desenhar aqui, seria assim, ó. OH, né, ó. Né, o Hzinho ligado aqui à duplazinha, ó. Né, ó. Tá ligado aqui ao OH, tá vendo, ó? E aqui é que forma o polímero, né? Ele vai se juntar aqui, é justamente aquela estrutura cis que nós temos lá no início, né? Ó, então, o formador com a presença do ácido vai ser esse álcool aí, que é o cis, tá? Vai ser esse álcool que é o cis. Agora olhe para o 2, que ele quer que a gente veja aí qual é o 2, não é? Olhe para o 2, veja aí a estrutura do 2. O que é que vocês notam de diferente nele? A presença agora de quem? De uma estrutura do tipo trans. É ou não é? Uma estrutura do tipo trans. Veja aí. Deixa eu desenhar só a partezinha final. Só a partezinha final que eu vou desenhar. Só onde está o trans. Então, ó. Então, Carol, essa realmente não é uma questão fácil, né? Essa não é uma questão fácil. E eu acredito que quando você me pergunta essas questões, é porque ela deu um pouquinho de trabalho, né? Não é verdade? Então, aqui nós temos isso, né? CH2, H. E aí, pronto, né? Tem aqui o polímero, né? Então, vamos lá. Esse cara aqui, se você for ver, ele tem hidrogênio aqui, tem hidrogênio aqui. Então, se eu traço a simetria, essa simetria aqui é do tipo trans, não é? Simetriazinha do tipo trans. Olhe para a estrutura trans. Veja aí na estrutura trans, né, ó, a presença dos carbonos. Veja aí, veja a estrutura trans, a presença dos carbonos. A gente tem 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, que tem um ácido carboxílico, não tem, ó? Ácido carboxílico do canto aqui, ó. Vocês estão vendo? Tem 2 ácidos carboxílicos formados, não tem? Então, nós temos ácido carboxílico do canto, nós temos do outro canto. Então, nós temos 6 carbonos aí na relação, né? 6 carbonos aí na relação direta sobre essa estrutura, né? Ó. Nós temos 6 carbonos direto nessa estrutura. Então, nós temos como a estrutura trans. Então, o 1 é o cis, aqui é do cis, ó. O 1 é o cis. E o 2 vai ser justamente aquele monômero que representa a estrutura trans, esse daqui, ó. Representa a estrutura trans. Essa daqui é de quem, essa questão? Uma questão da FUVEST. Questão da FUVEST. Há pouco o cara que fez essa questão, ele passou uns 2 dias com dor de cabeça. Nível Itaí. Né? Passou uns 2 dias com dor de cabeça e não conseguiu mais fazer outra questão. Foi só essa daí. Eu tenho certeza que foi só essa daí. Então, Carol, essa questão ela tem um grau de dificuldade grande. Por quê? Porque ela dá as estruturas todas condensadas e mostra o polímero, são um pedaço dele. E para ser sacana, ele ainda não coloca os carbonos representados, coloca na forma de bastão, né? Ó. E aí, a nossa visão, ela fica meio turva, né? Sem saber na relação de que nós vamos adicionar aí dentro dos monômeros, tá? Mas aí é o 1 e o 2 que produzimos o polímero, tá ok? Tem mais algum aí? Eu posso fazer a sequência, a nona questão.
Eu vou fazer a sequência, então, tá? Só para a gente ver essa questão da vulcanização. Muito cuidado com a vulcanização, tá? O que vem a ser vulcanização, professor? Até falei para você do Michelin. Ou Michelin, né? Como o pessoal chama. O Michelin, ele era aquele cara que produziu os pneus, né? Ele produziu o pneu vulcanizado. Foi ele que fez esse processo. Ele adicionou no processo lá do látex, toda aquela produção da Buna S, Buna N, toda aquela produção, adicionou enxofre. Quando ele fez a adição de enxofre, essa formação do polímero, essa borracha produzida, ela passou a ser uma borracha tridimensional, produzindo um negocinho chamado ponte de enxofre. Pode anotar aí do ladinho aí do material. Ponte de enxofre. Quando ele fez a ponte de enxofre, ele aumentou a resistência do pneu, né? Deixou o pneu mais durável, um pneu com mais qualidade, e um pneu que conseguisse resistir às maiores aderências, né? Então, o pneu vulcanizado, ele resiste um pouco mais do que aquele pneu, né, que trabalha com câmara, aquele pneu mais seco, né? Menos maleável. Tem um problema, né, na questão da vulcanização. Pela presença do enxofre, ele não pode ser o quê? Reciclado. Então, o que as pessoas fazem nos protestos? Pegam um meio mundo de pneu, colocam no asfalto e aí vão atear fogo no pneu, achando que ainda fica lá. O povo unido jamais será vencido. E aspirando a fuligem do enxofre, dizendo, o povo unido jamais será vencido. E aí tá se matando, né? Com a própria fumaça que eles produziram. Então vamos à questão. A borracha natural, que é obtida a partir do látex, extraído da seringueira, apresenta baixa elasticidade, o elastano dela não é muito bom, né? Porque quando ela quebra a bunda, ela vai produzir uma dupla no meio, e ela tem elasticidade, mas vai ter um limite, né? Limite de elasticidade, diferente dos elastômeros. Os elastômeros, eles esticam e voltam, né? Esticam e voltam. É chamado aí, no caso, borracha fria, né? A borracha fria, que está relacionada aí ao PVA. Essa borracha fria, ela não tem elasticidade, não. Ela vai esticar e vai romper. Né? Vai ver o rompimento. Então, tornando-se quebradiço ou mole conforme a temperatura. Entretanto, torna-se mais resistente e elástica quando é aquecida juntamente com o composto de enxofre. Foi isso daí que o Michelin viu. Ele pegou o composto de enxofre, adicionou lá no aquecimento, né, da borracha, e notou a resistência, né? Notou uma maleabilidade, né? Isso, notou que mesmo esticando ele retornava para sua forma de origem, né? Que é o que nós chamamos de termoplásticos ou termofixos. E aí o que aconteceu com a vulcanização, que é justamente um entrelaçar, né? É tridimensional. Ele forma ramificações que são entrelaçadas com a presença do enxofre, que nós chamamos de vulcanização. Letra C de sacola. Letra C de sacola, vulcanização, tá bom? Não esquece, falou de enxofre com borracha, eu estou falando de vulcanização, pneu vulcanizado. Tudo bem? Faz a nona. O que é? Eu não entendi. Não entendi, Jéssica. Eu fiz a nona, mas você diz o que é? Deu certo. Ah, desculpe aí, Jéssica. Qual é a outra que vocês querem que eu faça? Essa vida aqui é boa. Você não notou essa daqui não, Carol? Eu achei que você ia pedir a sexta. Dá o URG, URJ. Oi? Ela é fácil. Uhum. É só relacionar a massa, né? É relacionar a massa e dividir. É 200 unidades. A massa molar do metilcrilato é 100, que é o que? É C5H8, né? 6, 7, 8. O2, né? Seria assim, ó. Para quem não respondeu essa questão, a gente vai pegar o monômero é esse daqui. A gente vai contar as quantidades no monômero. Que é hidrogênio, Jorge. Tem aqui a carbonilazinha, tem aqui um ésterzinho, né? CH3, se a gente contar aqui, nós temos o quê? C5, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, C5, quantos hidrogênios? 8. 3, 6, 7, 8.
e oxigênio 2, né? Oxigênio 2. Então, fazendo aí as contagens aí, nós vamos ter uma massa aqui, ó, do monômero. A massa do monômero vai ser 100 gramas por mol. A questão diz pra gente que o polímero produzido, ele tem uma massa, né, de 20 mil gramas por mol. Não é? Tem escrito aí, ó, 20 mil gramas por mol. Como ele quer saber o valor de unidade, né, ó, então o que é que eu faço? Eu vou relacionar esse valor e esse. Porque o monômero que é? É isso daqui, ó, N, né? Lembra disso? Então, esse N aqui, quanto é que ele vale? Vale 100. Né, ó, que é o que vai formar o polímero. O que é o polímero? Essa massa todinha aqui. 20 mil. 20 mil gramas, né, por mol. Então, N vai ser 20 mil dividido por 100. Aliás, por 100. Então, a gente vai ter aqui 200 unidades. É o que ele quer saber na questão. Simples assim. Tá? Então, seria 200 unidades aí na sexta. Outra. Qual outra que vocês tiveram dificuldade aí? Essa sétima, do Nilo e do Dex, da VUNESP, é fácil também ela, ó. Aqui ela está relacionando as funções, né? Ó, veja aí, ó. Estão representados a seguir fragmentos do polímero nylon e Dexon, ambos usados como fio de suturas cirúrgicas. Aí vocês vão escolher, ó. Vocês vão chegar lá, Jéssica, olha, eu quero um Dexon de número tal para poder fazer a cirurgia no cérebro do fulano, do beltrano, do ciclano, né? Os médicos vão saber escolher esse material aí, que é um material cirúrgico, né? Resistente que o corpo não vai rejeitar, até porque ele produz o que aí? Produz ligações de hidrogênio, né? Então vai se dissolver totalmente no corpo, né? Esse tipo de material. Então nós temos o nylon e o Dexon. Então vamos aqui, vamos ver o que é que pergunta. Identifique as funções dos dois polímeros. Né? Ó, qual é a função que eu tenho no nylon, gente? Qual é a função que eu tenho no nylon? Qual é? Porque 100 é a massa molar aqui, Jéssica. Jéssica, a massa molar disso daqui, ó. A massa molar do monômero. O monômero que formou o polímero, eu peguei aqui, ó. Né? Peguei a mesma estrutura e contei, ó, quantos carbonos tem, quantos hidrogênios, quantos oxigênios, entendeu? Aí dá 100. Como eu já tinha a massa do polímero, quero saber quantas unidades disso daqui formam esses 20 mil, né? Esses 20 mil de massa, não é isso? Então, são 200 unidades de monômero para produzir o polímero, ok? Então, vamos lá. Vamos voltar pro Dexon e pro nylon. Então, nós já estamos vendo que o nylon é o que, gente? O nylon é amida, né? Nylon, amida. O nylon, não esquece. A função que tem no nylon é amida. Nylon é amida. E no Dexon, qual é a função? Qual é a função que tem no Dexon? É o quê? Éster. Nós temos o éster. Então, amida e éster. Olha aí uma questão tão boba, só perguntando as funções. O que ele pergunta na letra B? Na letra B. O Dexon sofre hidrólise no corpo humano, sendo integralmente absorvido no período de algumas semanas. Então, fez a cirurgia com Dexon, aqueles pontos internos, eles vão ser dissolvidos, né? Vai ocorrer a hidrólise, vai sofrer hidrólise e vai se transformar aí nos seus formadores, né? Se o Dexon é o éster, então ficou fácil, não ficou? É álcool e ácido carboxílico, né, não? Olha, porque diz assim, ó. O Dexon sofre hidrólise no corpo humano, sendo integralmente absorvido no período de algumas semanas. Nesse processo, a cadeia polimérica é rompida, gerando um único produto, que apresenta duas funções orgânicas. Escreva a forma estrutural do produto e identifique essas funções. Então, já sabemos que vai produzir álcool
álcool e ácido carboxílico. Então, que álcool nós temos aí? Nós temos praticamente, deixa eu ver aqui, nós temos um metanol ou um etanol? O que vocês acham? Esse CH2 bem aqui, esse CH2 aqui, ó, a hidroxila sai aqui, não é? Então, deve ser um metanol. Mas é um álcool, né? O metanol e ácido carboxílico. O ácido carboxílico eu acredito que é o etanóico. Então, é metanol e o ácido etanóico, né? Mas, de qualquer maneira, ele vai separar no corpo o álcool e um ácido carboxílico, né? Ácido carboxílico. E a estrutura de um ácido etanóico e de um metanol. Não esquece, é o processo de esterificação. Se eu tenho um éster, se eu quero fazer o processo contrário, separar, eu vou hidrolisar, né? E na hidrólise vai produzir o álcool novamente e o ácido carboxílico que o produziu, tá? Que o produziu. Qual é a outra aí que vocês querem? Qual é a outra? Essa daqui, ó. Fez essa, Carol? Essa quarta? Pera. Isso. Ela é simples, né? Aqui ele quer a falha, né? O erro, né? O que tá errado. E o que tá errado vocês já estão vendo aqui, né? Eu tô botando alqueno. Alqueno, que é o alqueno? É o alceno. Se eu já tenho um polímero, e vocês não podem confundir, o polímero é quando eu quebrei a dupla para virar simples. Então, o polímero só tem ligações simples. O polímero só tem ligações simples. De onde é que onde é que surgiu esse polímero? Através de um rompimento de ligações duplas. E aí é alceno produzindo alcano. Então, o erro dessa questão está dizendo isso, ó, que o polietileno é um alceno de massa molar elevada. Um alceno de massa molar elevada. Não é, gente. Ele é um alcano. O polietileno é um alcano. Vocês estão vendo aqui os monômeros, que são os dois etilenos, que vocês devem ter escutado isso na voz do Jean, aquela voz do Jean assim, pessoal, pessoal, a gente, com aquele queixinho dele assim, meio saliente, né, ele dizendo que esse daí é o gás etileno, né, o gás do proposto. Vou já fazer, Thaís, para você. O gás do caso aí do amadurecimento das frutas, né? Amadurecimento das frutas, que é o gás etileno ou gás eteno, viu? Se vocês ouvirem, o polieteno também existe, que é o mesmo polietileno, tá? Que tem aí essa representação. Então, é a letra D, a incorreta. Não é um alceno, e sim um alcano. Se vai colocar até aí essa informaçãozinha embaixo, pode ficar à vontade. Um alcano. A primeira que a Thaís está pedindo. É o PET, né, Thaís? Já está marcada a letra A, eu não sei como apagar, viu, Thaís? Então, desconsidere aí. Desconsidere, eu não sei apagar isso daqui, não sei. Não sei apagar esse... Ah, tem um negócio ali, excluir, né? Pronto, Thaís, não é a letra A aqui não, viu, Thaís? Viu? Não é a letra A aí, não. Bora ver. O polietileno tereftalato, que é o PET, é um polímero de larga aplicação em tecidos e recipientes para bebidas gaseificadas. A seguir, temos uma possível representação para a sua estrutura. Então, tá vendo? A estrutura, ela faz isso, né? Ó. Gente, isso é fato. É um éster, tá? Thaís, falou de PET, tem éster na molécula. Por quê? Porque eu vou reagir um ácido com um álcool, tá? Lembrando que essa reação do PET específico, deixa eu apagar aqui, ela é um polímero de condensação e é entre copolímeros. Ela é um polímero de condensação, ó, é uma condensação. É uma condensação e eu vou usar o quê? Copolímeros. Os copolímeros, eles são diferentes, tá? Eles são diferentes. Não é isso, ó? Copolímeros são diferentes.
Então, nesse caso aí, assinale a alternativa que apresenta dois monômeros que podem ser utilizados diretamente na síntese do polietileno tereftalato. Então, como é que seria, Thaís? Thaís, vamos analisar de baixo para cima. Vamos analisar de baixo para cima. Olha bem aqui, ó. Olha essa estrutura aqui, ó. Eu tenho um anel aromático, não tem? Certo. Esse anel aromático, ele está vinculado, Thaís, a um ácido benzoico, ou um dioico, né? Porque eu tenho duas estruturas, eu tenho que ter duas estruturas assim, ó, né? Ligadas a esse ácido, que é o chamado paradioico, né? Você está vendo aí que é no anel aromático. Então, se eu venho para cá, para baixo, na letra E, eu já não posso relacionar, porque aqui eu não tenho ácido, tenho? Eu tenho o quê? Eu tenho um álcool, né? Eu tenho um álcool, né? Que a hidroxila tá fora, não tá ligada na cadeia, então não posso chamar de fenol. Eu tenho um álcool, não é verdade? Aqui, nesse caso, eu terei, mas que função é essa daqui, gente? Que função é essa? Quem sabe me dizer? Que função é essa daqui? Que função é essa? Me diga aí, que função é essa? Quem me disser, eu dou um bombom pipe agora. Aquela função lá que eu ficou de amarelinho ali, ó. Que função é aquela? Que tem hidroxila. Eu dou um bombom pipe agora. Vou aí deixar o bombom pipe para você, se você dizer para mim que função é aquela. Eu quero saber a função. Me diz a função da letra D. Oi? Não, aldeído não. A D? Na D, essa daqui que tá amarelinho? Essa daqui, ó. É, Thaís? É uma cetona, Thaís. Está entre carbonos, tá vendo? Oi? Depois faça a décima do proposto. Tranquilidade total. Então já não pode ser, tá? Por quê, professor? Porque, gente, botem na cabecinha de vocês. Falou de PET, falou de poliéster. Falou de PET, falou de poliéster. Poliéster, produção de éster é o quê? É um ácido carboxílico com álcool. Produção de éster é ácido carboxílico com álcool. É um processo de condensação. Então não pode ser nem a letra E, não pode ser nem a letra D, e eu tô vendo que não pode ser a letra C, porque a letra C, ela tá me dando um ácido carboxílico aqui, tudo bem, um diol. Preciso ter 2 para poder fazer esse parâmetro. Porém, o que tem o aromático, ele é um aldeído, né? Ele é um aldeído, então não tem a formação de éster aí, tá? Pode ser que seja, pode ser, ó, não tô dizendo que é, mas pode ser que seja na B, e nós vamos ver que na B também não vai poder. Por quê? Porque aqui, crianças, ó, nessa relação entre a hidroxila e essa estrutura aqui, ó, não tem a formação de um éster, não vai ter. Para ter a formação de um éster, precisa ter abstração, preciso tirar, preciso protonar. E não é isso que está acontecendo. Não vai acontecer uma protonação, tá? Vai haver uma substituição, é diferente. Então, só nos resta a letra A, Thaís. Por que a letra A, Thaís? Olha só. Porque eu tenho um álcool que vai reagir com ácido. Álcool que reage com ácido produz o quê? Produz éster, que é justamente a estrutura, o polímero formado PET. É um poliéster. Vou ter várias estruturas com éster, e aí você gabarita como letra A, ok? Lembra disso, o PET é um poliéster, então tem que ter álcool e ácido carboxílico. Álcool e ácido carboxílico. De preferência, esse ácido aí que é chamado ácido tereftálico, que é onde tem o benzeno, né? Ligado a duas carbonilas, né? Com hidroxilas representando o ácido carboxílico. Tudo bem? A décima, né, Carol? Sim, senhor. Bora para essa cavernosa aqui. A FUVEST, ela bota mesmo é com gosto. Bora lá. Aqueles polímeros cujas moléculas se ordenam paralelamente umas às outras são cristalinos fundidos em uma temperatura definida, sem decomposição. A temperatura de fusão de polímeros depende, entre outros fatores, de interações intermoleculares devido às forças de dispersão, ligações de hidrogênio, etc., gerado por dipolos induzidos ou dipolo permanente. A seguir são dadas as estruturas moleculares, né, no caso aí, ó,
as estruturas moleculares de alguns polímeros. Deixa eu baixar aqui para a gente ver mais, né? Tem o polipropileno, né, ó. Tem o poliácido 3-aminobutanóico, não é isso? Polipropileno, poliácido 3-aminobutanóico. E tem esse último aí que é o baquelite. Aí eu vou perguntar eu tô sentindo a falta de alguns alunos aí, mas eu vou perguntar aqui. Eu sou um cara que gosta de interagir. Deixa eu ver. Cadê? Deixa eu ver quem que tá aqui, deixa eu ver. A Ebet, nunca mais, eu nem sei mais como é a voz da Ebet. Nem sei mais. Pronto, eu vou perguntar aqui pro Cardoso. Cardoso, é o Cardoso aqui, esse João Pedro, né? É o Cardoso? Ou é o Mendes? O Mendes também, nem sei mais como é que tá o Mendes. Faz tempo que eu não vejo o Mendes. Nem o Mendes e nem o Luiz. Você já pegou no baquelite? Você já teve o prazer de pegar, segurar assim bem forte no baquelite? Diga aí, ô Cardoso. Alguém já pegou no baquelite? Meninas, vocês já pegaram em baquelite? Não? Tem certeza. Eduardo Brandão disse que já. Eu também. Direto eu pego no baquelite. A Joyce também, ó. Né? Lourdes, só lembro da mamãe. Né? Então todo mundo já sabe o que é um baquelite, né? Graças a Deus. Ufa, ainda bem. Né? Então baquelite é aquela cabo de panela, né? Aquela estrutura rígida do cabo de panela, formação de para-choques também, né? Resiste a choques, dependendo da estrutura, né? Então, o baquelite, crianças, é essa estrutura que vocês estão vendo aí com vários anéis aromáticos, né? Formado com estruturas tridimensionais. Eles são o que? Eles são polímeros de condensação. Tá? Bora ver aqui. Bora ver como é que funciona aí essa questão. Cada um desses polímeros foi submetido separadamente a aquecimento progressivo. Um deles se fundiu a 160, né? Um deles se fundiu a 160 e o outro a 330. E o terceiro não se fundiu, mas se decompôs. Considerando as interações moleculares entre os polímeros citados, letra A. Qual deles fundiu a 160? Justifique a sua resposta. Qual deles funde a 160? É o polipropileno? É o poliácido 3-aminobutanóico? Ou é o baquelite? Qual deles se funde a 160? Qual deles? Qual deles se fundiu a 160? O que vocês acham? Ai, gente. Ai, dor nas costas. Eu me perguntando o que de acha é isso. É a dor nas costas. E, Carol, na verdade, veja só. Se você for ver, o polipropileno, ele é o único que tem, que ele quebrou, né? A quebra da molécula dele está relacionada aí à interação do tipo de polo induzido, né? Então, aquela interação fraca, ou seja, ele vai entrar, né, no estado de ebulição facilmente. Porque a interação, né, menor temperatura, né, isso, vinculada com a interação fraca. Então, essa interação fraca, a temperatura que eu tenho ali mínima, ela entra em ebulição, né? Ela vai entrar no estado de vapor rapidamente. Não é isso? Justamente porque ela tem interação fraca, é o dipolo induzido. Não entendi, Brandão, o menor que você colocou. Não entendi esse menor. Você está falando pelo polímero menor? Não, na verdade, é pela interação, tá? É a interação deles. Por exemplo, a letra A é justamente isso, é o polipropileno, né? Porque ele tem interação do tipo de polo induzido, a interação deles é fraca, tá? Era isso que o senhor estava falando, justamente, interação fraca. Então, a menor temperatura de ebulição é a dele, é do polipropileno, tá ok? Então, a justificativa qual é? É a interação do tipo de polo induzido que é muito fraca, rompe facilmente, né? Embora seja a temperatura que nós temos hoje em Teresina de 160 graus. Então, quer dizer que os plásticos aí estão meio que amolecidos, né? Estão meio que amolecidos. Então, na letra B,
Ele pergunta, qual deles se funde a 330 graus? Vou voltar lá para a questão. Qual deles se funde a 330 graus? Vai ser o baquelite ou vai ser o poliácido 3-aminobutanoico? O que vocês acham? O que vocês acham? É o poli 3-aminobutanoico. Por quê? Porque o poli 3-aminobutanoico, Carol e os demais colegas, ele forma ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio, levando em consideração aí as propriedades coligativas, eles possuem uma pressão máxima de vapor, né, grande, né? Porque eles têm uma interação muito forte, que é a de ponto de hidrogênio. Então a gente precisa de muita energia, de muito calor para ocorrer o rompimento. Então ele só vai fundir, no caso aí, a 330 graus, né? Só vai entrar aí no processo de fusão a 330 graus, vai precisar de muito calor para romper essas ligações de hidrogênio que possui aí, justamente porque nós temos a interação, né, com o nitrogênio e oxigênio existente. Não esquece do FON, né? Não esquece do FON, vocês viram isso com o dos anjos, né? Vocês viram isso com o dos anjos. O FON, não é isso? Ó? Essa interação aqui vai formar ligações de hidrogênio. Então, é por esse motivo que é o poliácido 3-aminobutanoico. E, obviamente, que na próxima pergunta, ele quer saber aí qual deles não se funde. E é para a gente justificar a resposta. O que não vai se fundir é o quê? É quem, gente? É quem? É o baquelite. Olha para o baquelite. O baquelite, ele tem interações tridimensionais, né? A própria estrutura está dizendo. Ele está formando ligações adjacentes. Nessas ligações adjacentes, eles não vão fundir de jeito nenhum essas temperaturas aí. Tem que ser uma temperatura muito mais alta para que isso aconteça, muito mais alta. Só para vocês terem ideia, tem que ser quase a temperatura total de um fogão. Um fogão, ele tem aproximadamente 800 graus de calor. Ele pode produzir isso a 800 graus. Óbvio, se você for colocar no máximo essa temperatura, o gás ele não dura nem cerca de 1h30, né? É muita energia para ser consumida. Então, o baquelite, ele tem essa resistência. Ele vai resistir ao calor mediante a sua estrutura tridimensional, que é formando aí ramificações ligadas a estruturas adjacentes. Tudo bem? Eita, gente, eu tô só o badaço. Só o badaço. Eita, meu Deus. Qual é a outra aí, gente? Vamos lá, diga aí pra mim. Qual é a outra que vocês querem que eu... A câmera do professor tá desligada. Oxente, não, é porque eu sou preto e fica escuro. Mas eu tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Ei, eu vou tirar... Se eu tirar o óculos, você não me vê, não, porque vai ficar tudo mais preto. Né? Mas eu tô aqui, ó. Entendeu? Era a minha net. Não, é porque eu sou preto mesmo. Qual é a outra, Carol, que você quer que a gente faça mais um aí? Diga lá. Essa 12ª aí. A da FUVEST. Bora largar o pau nessa FUVEST. Bora lá, FUVEST. Eita, FUVEST desinfeliz. Tamanho dessa questão. Aldeídos aromáticos reagem com anidrido acético, produzindo ácidos com uma ligação dupla entre os dois átomos de carbono adjacentes a grupos carboxílicos, como exemplificado. Nós temos aí a produção deles, né? Então, nós temos um aldeído, onde nós temos aí um anidrido, né? Que ele vai produzir um ácido carboxílico. Vocês estão vendo que é um ácido carboxílico aromático, e eu tenho outro ácido carboxílico mais simples. Então, fenóis também podem reagir com anidrido acético, como exemplificado. Então, peguei um fenol, reagi com ele lá, não é? E tem aí a produção desse éster e ácido carboxílico. Um novo polímero, o PAHF, foi preparado a partir da vanilina, por uma sequência de etapas. Na primeira delas, ocorre duas transformações análogas às já apresentadas. Seguem as representações da vanilina
e do PHF, né? Tem a vanilina e tem o PHF. O PHF é o polímero, não é isso? O PHF é o polímero. Escreva a equação química balanceada que representa a reação da vanilina com o anidrido acético. Aguenta! Bora ver aí. Bora voltar para cá. Vanilina está aqui. O anidrido acético é aquele lá. Beleza. Então, bora aqui, Thaís. Me ajuda. Me ajude, Thaís. Me ajude. Cadê a Thaís? Thaís, me ajude. A Thaís jogando vôlei também, rapaz. Pessoal, todo no vôlei. Nem me convidaram. É isso aí. Só porque eu tô idoso. Rapaz, pessoal, vocês cadê o Baima? Nunca mais o Baima apareceu. Vocês têm notícia dele, não? Não. Pelo silêncio. Hidroxila. E aqui o CH3. É que a gente reage aí à vanilina com a reação da vanilina com o anidrido acético. O anidrido acético é isso daqui, né? CH3. Não é? Como é que a gente reage isso daí? Como é que a gente faz a reação disso daí direta? Eu vou pegar quem? Eu pego essa parte aqui, ou eu pego essas duas relações, que eu tenho uma hidroxilazinha, tá vendo? Ó? Hidroxila do fenol que tem aqui, ó, que vai ter que fazer a reação direta com o composto. Como é que eu faço essa estrutura aí? Qual é a relação direta que eu tenho que fazer? Tem? Ele vai produzir mais ou menos isso, né? Ó. Ele vai produzir, vai sair a estrutura aqui, onde... Vou repetir aqui, tá? É mais ou menos o que a gente vai fazer. Eu tô desse jeito aqui, ó, minha cara aqui, ó. Tá vendo a tristeza? Ô, tristeza, meu Deus. Aí ele vai produzir essa relação aqui, ó, porque vai formar um éster, né? É um poliéster formado. Então, o CH3, eu vou colocar só aqui, eu vou só repetir, tá? Como se fosse uma repetição, e ele vai se ligar com aquela estrutura lá do que eu fiz aqui, né, ó. Né? Vai se ligar a essa estrutura aqui, e essa estrutura vai relacionar a um novo éster formado. Aí vem aí o ácido, né, ó, o finalzinho do ácido, que vem a produçãozinha disso daqui de novo, né, ó, que representa aí a vanilina, né? E aí vai de novo, e a gente vai botar só o pontinho aqui para poder dizer que a gente está relacionando a mesma coisa. Então essa questão aqui não é fácil, não. A questãozinha aqui, ela é capciosa. Bora ver aí, bora ver o que diz bem na letra. O composto aromático obtido na reação descrita no item A pode ser transformado no PAHF pela seguinte sequência das reações: hidrogenação, hidrólise e polimerização. Hidrogenar quer dizer que nós vamos ter que quebrar a dupla para poder formar a presença do hidrogênio. Depois a gente vai hidrolisar, adicionando água, e no final forma esse polímero aqui, que é a questão da vanilina, que é essa estrutura aqui que eu fiz. Considerando a ligação entre duas unidades monômeras no polímero, como se pode classificar o PAHF? Seria uma poliamida, um poliálcool, um poliácido, um poliéster, um polialdeído? Tá na cara, não tá? Tá na cara, né? Ó. Aqui, ó. Olha aqui que nós estamos trabalhando. Ah, professor, você relacionou um fenol com um ácido, né? Mas essa estrutura aqui, ó, essa estrutura vai produzir água, e vai condensar. Quando a gente fala de esterificação, nós também temos, né, esse processo de produção de água. Nós também temos. Então, nós utilizamos esse artifício da presença da hidroxila, porque eu não consigo trabalhar com isso daqui, não, ó. Isso daqui não vai trabalhar direto, não. O rompimento não é por aqui. O rompimento é aqui, ó. Vai retirar e produzir água
que é o que acontece aí. Então, nós temos um poliéster. Nós temos um poliéster, que é a conclusão da questão. Carol, vou parar por aqui, não aguento mais não. Você me desculpa. Sou um cara que não desisto assim tão fácil, mas dessa vez a dor me superou. E eu acho que eu já cheguei no meu limite, não cheguei? Já são 12h40, a gente ficou direto, não foi? E a Elaine pergunta sobre esse tempo, ela já fez alguma pergunta sobre isso daí para vocês? Sim ou não? Porque, como eu estou em direto, né? A gente não para muito tempo, né? Então, pessoal, ó, na próxima aula, a gente já começa o volume 6, tá? Parte de bioquímica. Eu vou ver se eu falo com o Francisco, com o Rodrigo Francisco, para ele participar comigo. Essa parte de bioquímica ia ser interessante, né? Ou o Jean fica, a grampola, Sim, mas o Jean é gente boa. Vou ver se eu consigo falar com um dos dois. Sempre me pergunto quem é o Francisco. Francisco, o Rodrigo Francisco, é porque ele bota Francis para dizer que é um nome artístico. Mas é o Francisco, chama de Chiquinho. Ô, Rodrigo Chiquinho, né? Chama os dois, seria bom, mas o problema é o tempo, né? Eu não sei qual Hein, João Vitor? Eu não sei qual é o dia que eles têm livre, né? Mas já tinha falado já com o Rodrigo Francisco para ele participar comigo. Ele disse que tinha um tempo livre aí. E justamente na terça. Vou conversar com ele direitinho. Viu? Aí a gente faz aqui um bate-bola aqui entre a química e a biologia na bioquímica. Valeu, pessoal. Muito obrigado. E mais uma vez, dizer a vocês que nós estamos juntos, tá? Estamos juntos. E só vou largar a mão de vocês quando vocês estiverem entrando lá na Federal ou na UESP, onde vocês desejam chegar. Aí eu vou soltar a mão de vocês e vou dizer assim, agora caminhem com suas próprias pernas. Eu vou ficar aqui só observando para não deixar vocês caírem. Tá bom, gente? Um abraço, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima aula.